Olá, Marlon de Menezes na área, família não pode parar, mais uma vez aqui, trazendo uma resenha desse livro aqui, tá gente? Não sei se vai estourar aí, O Homem Segundo o Coração de Deus, mas mesmo assim eu vou colocar a imagem aí. Mais uma vez, se você quiser adquirir esse livro, é tudo pela Amazon, tá? Aqui embaixo, tem um linkzinho aqui embaixo, no primeiro, na descrição, ou então no primeiro link fixado também, tá bom? Esse livro me abençoou bastante e eu espero que abençoe você também, tá bom? O que nós vamos falar aqui é o seguinte: o trabalho como um chamado. Olha só que interessante. O que você imagina quando ouve a palavra chamado? Quase todos nós pensamos imediatamente em alguma forma de ministério vocacional. Geralmente ouvimos um pastor ou um missionário dizer: fui chamado para o ministério. O apóstolo Paulo refere-se a si mesmo como tendo sido chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, em 1 Coríntios 1:1. E se ele dissesse, amigo ou amiga, que a sua vocação, o trabalho que você realiza hoje, também é um chamado? Isso é algo que nós temos que refletir, nós temos que pensar. O dicionário Webster define a palavra vocação como sendo derivado da palavra latina vocation, que significa um chamado. E a palavra em inglês significa um chamado ou uma convocação. Especificamente, um chamado para determinada situação, determinado negócio ou determinada profissão. Assim como um pastor ou um missionário serve a Deus com entusiasmo por ter recebido um chamado, nós também devemos servir a Deus com entusiasmo em nosso trabalho ou no nosso chamado. Ele fala aqui, tive muitos chamados em minha vida. Um deles foi o chamado para o ministério. Cheguei até a escrever um capítulo sobre o chamado para o ministério no livro que trata de ministérios pastorais. Porém, assim como o apóstolo Paulo, que foi missionário e fazedor de tendas para sustentar minha família, eu trabalhei como farmacêutico, reservista do exército, vendedor de produtos farmacêuticos e pastor. E também, como Paulo, eu considerava todas essas funções como chamado de Deus. Precisamos deixar de lado o mito de que para assumir um compromisso com Cristo devemos ser pastor ou missionário. Gente, eu vou repetir isso daqui. Precisamos deixar de lado o mito de que para assumir um compromisso com Cristo devemos ser pastor ou missionário. Eu conheci um rapaz que eu conversei com ele um tempo desse, alguns dias atrás. O nome dele é Paulo, ele faz um trabalho muito interessante sobre comportamento e emagrecimento. E ele atende também, ele é psicanalista, ele atende também algumas pessoas. E ele estava me falando, compartilhando comigo, de que alguns atendimentos que ele faz, ele entende que existe algo mais profundo só pelo fato da pessoa emagrecer. Não é só o emagrecimento, é algo mais profundo, tem algo lá enraizado. E ele começa a descobrir, começa a conversar com as pessoas e algumas dessas pessoas aceitam que ele faça uma oração por aquela pessoa, para aquela pessoa entenda quem é Jesus e de repente, às vezes até aceitar Jesus. Ele não é pastor, ele não é missionário, ele está fazendo o trabalho dele e através do trabalho dele ele está conquistando pessoas. Isso é praticar o seu chamado onde você for. Precisamos deixar de lado o mito de que, para assumir um compromisso com Cristo, devemos ser pastor ou missionário. Esse não é o caso. O trabalho realizado numa igreja ou organização eclesiástica não torna ninguém mais santo nem mais fervoroso do que aqueles que trabalham em uma fábrica, em um escritório no centro da cidade ou um estúdio particular. Nosso ambiente ou tipo de trabalho não é importante para Deus. O importante é fazer a vontade de Deus, como está escrito em Romanos 12:2. Devemos considerar nossa vocação, seja a de pintor, de encanador, de soldado ou de mecânico, de professor ou de técnico, não apenas como um trabalho, mas como um chamado especial de Deus. Faz sentido para você? Fez sentido para você? Então, se você gostaria de ter esse livro, no primeiro link da descrição aqui, esse livro para você comprar através da Amazon, tá, gente? É tudo por lá, tá? Às vezes tem frete grátis, algumas coisas lá, nada comigo. Deus abençoe, tamo junto, não pode parar.
Música